Um bom dia a todos. Obrigada por participarem aqui de mais um Photovoltaic. Hoje a gente está aqui com o Gustavo e com o Alan, né? São representantes aí de um dos maiores fabricantes de módulos do mundo, né? O Gustavo trabalha na Jinko e o Alan trabalha na Longe. Longe ou Long? Isso eu não sei. É longe, longe, Long, a pronúncia é como se fosse um J, assim, então, longe. tá bom. Longe. E hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre todo esse mercado de módulos e tudo mais. Então, obrigada por vocês aceitarem o convite, por estarem aqui com a gente, né? Vocês até combinaram a camisa, estão os dois de azul. Tudo combinado. Verdade. Mesmo sendo concorrência, a gente combina. É o mesmo Brincadeira. mercado, né? Sim, no fim, todo mundo é parceiro, né? É fato, é fato. É. Bom, então, obrigada mais uma vez por vocês estarem aqui com a gente. E eu queria já começar fazendo uma pergunta para vocês, que é justamente, acho que é o que todo mundo imagina, né? E todo mundo sabe que acontece no mercado brasileiro, que é que os preços aqui, eles são muito mais baixos do que os preços comparados a outros mercados mundiais, né? Então, como que vocês acham que isso impacta o mercado brasileiro, essa prática desses preços, né? Jogando cada um o preço mais para baixo e também com relação toda essa distribuição de módulos do mundo, né? Porque se outros países pagam mais caro, o que acaba acontecendo aqui, né? Então, queria que vocês comentassem um pouco sobre isso. Por favor, Alan, pode mandar ver aí. Oi. Tá. Na verdade, assim, eu vejo que aqui no Brasil a gente tem, sim, essa posição privilegiada de ter um preço até abaixo do mercado, em alguns países do mercado internacional. Obviamente, a gente tem outras questões, uma questão de imposto, uma questão que também a gente, mais os donos de projetos, não, desenvolvedores de projetos que tem que enfrentar. Mas, no geral, eu acho que o projeto do sistema fotovoltaico como um todo, ele não fica assim tão mais barato, né? E eu acho que o que a gente está vendo agora com essa questão da epidemia é que muitos desenvolvedores de projetos estão colocando os contratos em hold, né? E eu acho que com isso a gente vai ver uma certa tendência de desaceleração dessa queda de preço, né? Já que a demanda está sofrendo um pouco, não usaria a palavra assim, cancelamento, mas colocaria que esses contratos eles vão talvez sofrer um pouco de atraso, um pouco de adiamento, mas eu acho que a curto prazo a gente vai ver pode-se dizer, um congelamento de preços, né? Vivian, eu acho Essa é a que minha perspectiva. para nós, né, a visão Jinko no mercado é assim, o Brasil hoje é tratado como ele está no mesmo patamar dos mercados mais maduros, né? E isso para nós é muito bom, né? Para o nosso público, né? Principalmente para o cliente final, né? Isso é muito importante, porque ele é um mercado ainda muito novo, né? O Brasil, eu costumo dizer assim em todas as minhas falas que o Brasil é um bebezinho ainda que está começando a engatinhar no solar, né? Tanto para GD quanto para utility, né? Então, assim, estarmos hoje nesse patamar de sermos considerados a menina dos olhos, né, o país que com certeza aí prosperará muito nesse mercado, é muito importante. E estar competitivo nisso é mais importante ainda. Quando a gente fala de preço, só tem uma ressalva a fazer. Os grandes fabricantes de módulos no mercado, o preço é muito parecido, né? Existe aí eu sempre falo que é assim, 5 para baixo, 5 para cima, em relação à porcentagem de diferença de preço. Então, é algo que não impacta tanto. O que só eu oriento, né, o mercado em geral, é com preços muito abaixo do normal. Eu sempre digo que ninguém vai comprar um produto que tem uma média de preço natural, com essa tendência de 5% ali, 3, 5% de diferença, e ele vai receber uma oferta de
10, 12, 15% abaixo. Então, entender o fator risco. Tá? Quando a gente fala de preço, a gente fala de um produto muito longevo de duração, a gente está aí falando com garantias muito longas e estudos de payback muito longo, então tem que tomar um cuidado quando a gente fala de preço, principalmente nesse mercado de moda. Uhum, uhum. Sim, e a gente vê que muito desse movimento, né, por preço também parte dos distribuidores, né? Enfim, mas como que vocês veem, qual a importância do mercado de distribuição aqui no Brasil? Para a geração distribuída, Vivian, o mercado de distribuição é primordial. Né? Eu não consigo, por exemplo, e também não há nenhum interesse, que isso fique claro para nós da Ginco, atendermos via pallets, via módulos, enfim, pequenas porções, né? Então, assim, o distribuidor para nós, né, que são nossos parceiros, nós aqui do nosso lado, como indústria, né, os enxergamos como os nossos braços no país para que traga para nós, primeiro, né, entendimento da qualidade do nosso produto, né, eu até, inclusive, estava falando com você um pouco antes da gente começar o vivo aí sobre essa questão de qualidade, né, e principalmente nos dá a segurança, né, dos nossos parceiros estarem realmente falando sobre as nossas marcas, né. Sem um distribuidor no Brasil, eu te falo que a nossa chance de prosperar e ter aí um market share maior e ter um entendimento de marca maior, ela é muito limitada, né? Eu não consigo chegar, por exemplo, na casa do consumidor final, lá na ponta, né? Aquele que vai colocar um sistema residencial, por exemplo. Então, nós temos os distribuidores e, consequentemente, os integradores e revendedores, né? Os parceiros, que vão fazendo essa cadeia acontecer. Então, eu não acho que exista mercado hoje, principalmente para GD, sem o distribuidor. Então, o papel do distribuidor realmente é primordial para que isso aconteça. Uhum, uhum. A questão de você ter vários distribuidores, isso realmente é indispensável, né? Eu acho que também, levando em conta que o mercado brasileiro de GD é o maior da América Latina, a gente sempre precisa ter, como fabricantes de painéis, a gente sempre precisa ter essas parcerias estratégicas muito fortes junto a esses grandes distribuidores, grandes, médios, até pequenos distribuidores, devido à regionalização dessas próprias empresas de distribuição no país, né? Então, você vê alguns focos ou algumas regiões com maior quantidade de distribuidores, mas a estratégia ela é sempre a mesma, né? Uma parceria de longo prazo para que você possa ter um mercado um pouco mais sólido ou pelo menos alguma robustez maior na questão de negócios mesmo, né? Sim, a gente vê mesmo isso que vocês comentaram de atuação regional mesmo, né, no Brasil, até por questões logísticas e também pela importância que o mercado está adquirindo e amadurecimento, que também foi um ponto que o Gustavo citou, a gente está percebendo o movimento de distribuição regional, né, atuação regional. Mas agora falando um pouquinho mais sobre tecnologias, que também tem muito a ver com o amadurecimento, né, do mercado, e também com tudo que a gente conversou no início sobre o mercado do Brasil ser mais barato, enfim, tem muita gente que fica se questionando se as melhores tecnologias não vão para outros países e aqui meio que vem o resto, né? Como que vocês enxergam isso? Se aqui tem espaço para novas tecnologias, para essas tecnologias realmente disruptivas, que a gente está vendo que estão sendo, sim, desenvolvidas, né? Há espaço para isso no Brasil ou ainda não? Isso vai depender um pouco do amadurecimento do mercado. Não, com certeza existe espaço para novas tecnologias, né? Eu acho que devido ao tamanho, não só o tamanho do mercado do Brasil, mas o crescimento exponencial do Brasil, acho que a questão de você fornecer produtos que não sejam de primeira linha, isso está fora de cogitação, né? Você precisa
oferecer sempre a melhor qualidade, o melhor suporte, as melhores garantias para que você tenha uma entrada nesse mercado relativamente novo assim que a gente tem no Brasil, né? Em questão a novas tecnologias, novamente, sim, existe espaço para novas tecnologias no país. A questão do preço, para qualquer tipo de projeto fotovoltaico no Brasil, ele é sempre sim, uma questão preponderante, mas a exemplo desse mercado mais tradicional, eu acredito que a tecnologia bifacial, por exemplo, ela é tanto uma inovação quanto uma evolução do mercado, né? A gente tem visto aí que a tecnologia bifacial ela é relativamente nova também, não só a nível Brasil, nível América Latina, a nível global, mas eu acho que é uma tecnologia que vem se estabelecendo de maneira bem firme e acho que, bom, sempre vai existir uma evolução nesse mercado, né? E a evolução ela é constante. Então, eu acho que a gente encontrando mais ou menos um equilíbrio entre o preço que consegue ser praticado no mercado e as inovações tecnológicas, eu acho que isso vai sempre ser uma constante, principalmente na questão de painéis. Uhum. Eu acho que ainda existe, Vivian, uma questão de entendimento do valor do investimento que você está fazendo, tá? Eu tive em uma apresentação uma vez, que o último slide de uma empresa dizia assim, você vai instalar o sistema fotovoltaico somente uma vez, né? Era uma alusão, claro, né? Era uma alusão sobre a quantidade de vezes que você pretende instalar um novo sistema fotovoltaico na sua casa, uma vez que você já tem, né? Então, como ainda estamos caminhando, né, para ter uma maturação do mercado, entendimento de tecnologias e tudo isso, ainda a gente está sofrendo, é claro, por essa questão. Mas, em contrapartida, né, a gente já começa a ver sinais, né, concordo também com o Alan com a questão do bifacial, a gente já começa a ver sinais de uma demanda de alguns produtos diferentes daqueles que estão sendo utilizados, né? Eu acho que no primeiro momento, né, a gente já está vendo aí a evolução da tecnologia policristalina para monocristalina, né? Então já essa primeira onda já está acontecendo, né? E a segunda onda, eu também concordo que seja a onda bifacial. Eu ainda vejo, né, por seguir, por receber dos parceiros, muitas fotos de usina solo com terreno teoricamente próprio, né, ali, um terreno sem nenhum tratamento, mas que obviamente dariam algum ganho bifacial, utilizando módulos convencionais, né? Então ainda dói um pouco nos nossos corações, né? Nós que trabalhamos com isso, ainda dói um pouco olhar isso, ver isso acontecendo, né? Mas eu não tenho dúvida que isso vai se alterar. E também, eu acho que quando a gente fala de tecnologia, uma coisa que é muito importante frisar e que eu acabo escutando também vamos parar de pensar que módulo é commodity. Não é commodity. Não tem commodity aqui dentro, entendeu? Existe sim uma parametrização, mas não existe commodity. As empresas fabricantes de módulos estão vindo cada vez mais forçando diferentes tecnologias, cada um está indo por um caminho, nós estamos indo por um caminho, o Alan está indo por outro caminho, mas tudo isso é desenvolvendo novas maneiras de como você produz energia, entendeu? Então, assim, quando isso entrar na cabeça de todo o mercado, eu ainda acho que existe ainda um caminho a acontecer, não sei te dizer em quantidade de tempo, né? Mas eu ainda acho que existe um caminho a acontecer. Quando isso de fato vier, com certeza o cliente final vai começar a demandar de baixo para cima, né? Então, a cadeia vira reversa, né? E aí o cliente final lá na ponta vai dizer, olha, eu quero um módulo aqui na minha residência, no meu comércio, na minha indústria, que seja assim, assim, assado, né? Então, enfim. E só mais um ponto para acrescentar, desculpa me alongar, hoje em GD, a gente imagina já o mercado de GD trilhando todo o caminho do monofacial, isso já está acontecendo, né? Tanto que nas importações de 2020 a gente já tem um 50-50, então não tenha dúvidas que, tudo bem, a gente está no meio do coronavírus, é difícil falar, mas não tenha dúvidas que daqui até no final do ano a balança do monofacial vai estar maior do que do policristalino.
E para utility já não se fala mais nem de poly nem de mono, já se vai para produtos de alta performance e também para bifaciais, né? Então, assim, o mercado começa a demonstrar algumas coisas que a gente não via, por exemplo, ano passado. Tá? Então, é muito rápido e muito próximo, né? A gente sempre fala que esse mercado ele cresce igual a idade de cachorro, né? O Martin sempre fala isso, que um ano vale 7, né? É mais Há voltar 2 para o anos, trimestre, né? há 2 anos e meio eu vendia policristalino 250 watts para cliente final. Então, aí te explica que, caramba, há 2 anos não é nada, né? Uma dúvida assim que eu tenho, eu queria saber a visão de vocês, né? Porque a gente está em outro, o mercado é o mesmo, mas o produto é diferente, né? Ah, A gente sabe que o amadurecimento do mercado ele já está acontecendo, né? Talvez não na velocidade que a gente gostaria, mas vocês veem algum perfil de cliente específico aderindo melhor a essas novas tecnologias? Por exemplo, algum perfil que aceite pagar talvez um pouco mais a princípio para ter um produto de melhor eficiência? Como que vocês veem isso no mercado? eu acho que o primeiro mercado a entender isso, Amanda, vai ser o mercado de clientes que estão acostumados a falar de investimentos. São empresas, enfim, empresários. Esses caras estão acostumados a falar de investimento e a entender o contexto do quanto aquilo traz valor, né? Porque aí a gente está fazendo uma mudança de preço para valor, né? Então, a primeira pessoa a entender, por exemplo, se você... vou dar um exemplo meio vago aqui, mas enfim, eu acho que conecta. Se você pegar um empresário de qualquer ramo que trabalha com indústria, ele está acostumado a comprar uma máquina e ter o payback dessa máquina dali 10 anos, 15 anos, enfim, longo prazo, entendeu? Esse cara, ele está mais aberto para falar de investimentos a longo prazo, porque ele sabe que o investimento não é ali aquele momento, não é momentâneo, né? Então, acho que a tecnologia está mais atrelada para grupo de investidores, né? Esses caras, de fato, analisam isso com mais carinho, porque o payback ele realmente tem que acontecer, né? E a cada segundo de uma planta, de uma usina fotovoltaica parada, ele vai ter problemas. Então, eu acho que ele enxerga isso. E, enfim, eu acho que a cadeia começa por ali. Essa é a minha visão. Legal. Bem colocado. Eu concordo com o Gustavo. Eu acho que existe sim um pouco uma certa mudança de paradigma quando você começa a levar em consideração que em grandes projetos, tanto na geração centralizada quanto na geração distribuída, o que você precisa analisar, né? Na verdade, você analisa dois fatores. Um é o volume da geração, que você tenta maximizar, e a questão da perda energética, que você tenta minimizar. Então, quando você começa a entrar nesses detalhes de CAPEX, LCOE, realmente são geralmente empresas que têm essa, vamos dizer, esse backing financeiro e também tem essa preocupação em você ter um resultado bom, né, uma taxa de retorno boa em 15, 20, 25, 30 anos. Então, é justamente por esse motivo que essas empresas têm esse cuidado de verificar qual é o rendimento do sistema, qual é o volume final da geração, como você mitigar todas as perdas dos seus sistemas ao longo desse ano, como fazer um plano de OIM adequado. Então, eu acho que está tendo, mas eu diria que o que está acontecendo agora é mais uma onda de você mudar um pouco o conceito, a filosofia de projeto, né? Você tem que olhar agora para o seu sistema de geração como um projeto com um retorno no qual É um investimento mesmo. sim, é um investimento. O painel ele tem essa peça fundamental, porque ele é o gerador, ela é a peça geradora, e é nela que influi principalmente as principais perdas, né? Ou ao redor do painel. Então, é por isso que você tem que ter muito cuidado no design de projeto e na filosofia de projeto. Então, acho que é nesse aspecto da filosofia de projeto que vai acarretar, assim, toda uma análise financeira por trás, um resultado financeiro por trás, que agora as empresas estão se dando conta, estão se dando, tomando um cuidado muito maior, né? E aí, quando a gente começa a falar dessas novas tecnologias, principalmente o bifacial, é que você começa a ter que ter cuidados ainda maiores, como citou também o Gustavo, né? Essa questão do tratamento do solo, toda essa questão de albedo
toda essa questão de você gerar energia também com toda a parte de trás do painel. Então, assim, são cuidados técnicos ou detalhes técnicos que você precisa se ater com bastante atenção. Isso nós que estamos desse lado, para a gente é mais prático, o Alan vai entender. A gente chama isso de LCOE, que é o custo nivelado de energia. Isso não era uma coisa estudada até por tempo atrás. Em projetos isso já é de praxe, né? Então a gente já começa a ver uma pequena migração para GD. Não sei se você concorda com isso também. Sim, com certeza. Perfeito. Todo esse movimento, né, de amadurecimento e procura por novas tecnologias ou por autoeficiência, né, tudo isso vai passar por todas as partes do gerador, né? Então, não só os painéis, logicamente, vocês colocaram muito bem, que é, logicamente, a peça principal em que as perdas giram em torno do módulo, né? Mas todas as outras partes do gerador também são tão importantes, porque não adianta você também colocar um módulo de alta eficiência, o melhor módulo do mercado, mas com a pior estrutura, porque aí a estrutura vai cair, né? Então, tudo isso acho que vai vir junto, né? E é o que todos nós esperamos, né? Não só para a gente vender, mas também porque o amadurecimento, ele traz isso, né? As normas trazem o amadurecimento, então, tudo isso é muito importante. A Mané quer perguntar mais alguma coisa? O balanço do sistema, é ele quem de fato vai nos trazer todas essas coisas. Então, assim, produtos de qualidade, por exemplo, para módulo, né? Qualidade influencia muito, longevidade do produto influencia muito. Então, tudo isso é um equilíbrio, né? Tem que se pensar isso, né? Como é que a gente faz para ensinar o cliente final isso, né? Então, assim, muitas vezes a gente escuta assim, eu vendo aquilo que o cliente quer comprar. Não, para com isso, né? Você vende o que é certo. Você vende o que encaixa naquele sistema, naquilo que fica melhor para o cliente, porque muitas vezes o que ele quer é totalmente fora do contexto, né? Então a gente está falando de engenharia. Se você não tiver um balanceamento correto, um módulo certo, um inversor certo, uma estrutura de qualidade, tudo isso contabiliza ali dentro do sistema fotovoltaico, né? Uhum. Bom, eu só quero na primeira pergunta, né, que vocês falaram dos distribuidores. Eu costumo falar com os nossos clientes, né, clientes indiretos, a importância do distribuidor na cadeia, porque se não tivesse o distribuidor, a gente precisaria ter equipes muito robustas e isso, consequentemente, influenciaria no preço do produto, né? Então, como que vocês lidam aí com o dia a dia disso? Porque a gente tem bastante procura aí de clientes diretos, né? E a gente tenta explicar para eles como que funciona a cadeia, por que a gente atua através do distribuidor. E concordo com vocês em relação à importância do distribuidor. Eu acho que o nosso produto ele não conseguiria ser tão pulverizado no mercado sem a ajuda desses parceiros, né? Então, sim, com certeza, né? Se nós tivéssemos que abranger todo o território nacional só com a equipe própria, você teria um preço de mercado diferente, principalmente no mercado de geração distribuída, né? Principalmente em rooftops. Então, assim, a gente enxerga os distribuidores, independente do tamanho deles, como um parceiro estratégico, né? É um projeto fundamental a gente ter esse relacionamento bem próximo com o distribuidor, porque para esse nível, esse grau de pulverização que a gente vê, só mesmo um distribuidor com a sua infraestrutura própria que consegue ter esse alcance e consegue preços competitivos, né? Principalmente em rooftop, carport, etc. Então, isso é fundamental, esse modelo de negócios. Perfeito. Eu concordo com o Alan e também acrescento que, assim, existe uma coisa nos outros mercados que é a preservação da cadeia, né? E que ainda a gente está engatinhando para que isso aconteça, né? Assim, por exemplo, eu tenho um distribuidor, ele é meu parceiro,
e aí o cliente dele quer vir comprar direto comigo um projeto que não coube ali, enfim, ele quer ter garantia de melhores preços, né? Eu acho que o principal nisso, que eu posso dizer para vocês, é a honestidade e o trabalho olho no olho que você tem com os seus parceiros, né? Por exemplo, eu tenho meus parceiros que, se uma situação dessa acontece, eu vou diretamente lá e vou perguntar o que aconteceu, por que isso aconteceu, por que está vindo direto querer comprar comigo, tem alguma coisa que precisa ser entendida, né? Até porque lá na base do negócio, né, a gente tem um contrato, e um contrato que precisa ser honrado, e um contrato, não só um contrato papel, mas um contrato de fidelidade entre partes, né? É um acordo entre partes, né? Eu costumo dizer que nem todo documento assinado quer dizer que ele vai ser seguido, mas que toda palavra falada, ela precisa ser seguida, né? Então, assim, tem que existir esse respeito, né? E para a gente, né, por exemplo, como a Ginco é a maior fabricante de módulos do mundo, eu não consigo tratar containers isolados, né? Para mim é muito difícil fazer isso, por mais que eu queira. Eu posso até, como você comentou, Amanda, eu teria que ter uma equipe aqui de 40 pessoas para poder atender todo mundo no mercado. Eu não consigo. Ou mais, né? Ou mais, né? Então, assim, produzindo 2 GB por mês, como é que eu falo de um container de 200K, 250K, entendeu? Assim, o tempo que eu tenho para não para gastar, mas para investir, né? Eu prefiro falar assim, o tempo meu de investimento no mercado, eu preciso definir quem são meus parceiros, obviamente, e preciso definir como é que eu ajudo ao integrador a entender melhor o produto para que ele possa vender melhor na ponta final, né? Mas não quer dizer que eu vá vender para ele, eu não consigo. É totalmente inviável para nós pelo tamanho da situação, né? Não fica muito simples. Então, tem que sim ter o respeito. Acontece da gente ser contactado direto? Acontece várias vezes, vocês devem saber também aí, mas eu sempre tento ser o mais honesto possível com o integrador, explico toda a situação e deixo isso muito claro, para que também não se fechem portas, né? Até porque o integrador, para nós, ele é muito importante. E a gente trata ele com o maior carinho do mundo, com o maior respeito do mundo, enfim, é só assim que a gente consegue fazer o mercado girar. Sim, perfeito. Tem uma última pergunta aqui que foi enviada por um dos nossos espectadores aí, que é justamente perguntando sobre um movimento de produção nacional de módulos. Se vocês acham que existe essa possibilidade, que exista um fabricante brasileiro de módulo forte, né, com preço competitivo e que atenda o mercado latino-americano ou não, se isso é factível ou não, qual seria o caminho, né, para que isso aconteça ou não. Hoje, eu vou te falar hoje, né? Eu não sei amanhã, né? Então, vou te dar uma resposta agora, às 10h30 da manhã, do dia 22 de abril de 2020. Viviane, demanda, cara. A gente está falando de demanda aqui. Se o mercado brasileiro não tiver nenhum impulsionamento, seja ele fiscal, de impostos e coisas que façam com que sua indústria e o seu produto seja competitivo, você não vai pagar 25% mais caro porque foi produzido aqui, né? Então, assim, ou se você tiver, por exemplo, uma atuação de dumping, né, como o subsídio que o Trump fez nos Estados Unidos, né? Nós temos uma fábrica nos Estados Unidos. Os Estados Unidos não importa da China módulos fotovoltaicos, então ele importa de outros países, mas não exatamente da China. Então, eu acho que, assim, a minha visão é que traria, obviamente, né, força para a indústria local, né? O Brasil, historicamente, foi um país muito forte na indústria. Ao longo dos anos, aí, não quero entrar no mérito político, mas ao longo dos anos a gente perdeu um pouco essa força. A China virou o coração da indústria do mundo, todo mundo sabe disso, em qualquer livro isso está escrito. E o fotovoltaico, ele nasceu lá, a produção, né? A produção de massa, né? É claro, tiveram fábricas na Europa, tiveram fábricas em todos os lugares, mas a massificação do produto, de fato, foi feita na China, né? Então, essa não é uma tecnologia nossa, não é uma indústria nossa, como, por exemplo, as indústrias que atuam no agro, que já é uma coisa que o Brasil sabe muito bem
entende muito bem e, enfim, é uma pena não ter aqui. A tecnologia do fotovoltaico, ela ainda é uma coisa muito nova, né? Então, assim, a gente não tem... Existem algumas fábricas no Brasil, né? Mas hoje para nós, infelizmente, não existe nenhum apelo dentro da companhia que faça com que a gente mude o nosso canhão e introduza uma fábrica no Brasil, a não ser, como eu comentei, que existe uma demanda realmente que faça valer a pena. Uhum. Algum tipo de incentivo fiscal também, né? Imprescindível. Concordo, exatamente isso. É o que eu penso também. Bom, então acho que é isso. Acho que o Alan Se você quer comentar alguma coisa, Não, Alan. eu só ia acrescentar que também, além de tudo isso que o Gustavo comentou, existe a complicação que, na verdade, a competição a nível de capacidade produtiva, ela é global, né? Então, você imagina o nível de, não só de, primeiro, demanda, né? Mas, de segundo, nível de investimento para você criar um parque industrial para você poder produzir dezenas de gigawatts no país. Então, isso passa a ser um mega projeto. Eu É a acho que isso... cadeia toda, né, Alan? É a cadeia toda, Sim. né? É a cadeia E, de frame, além é a cadeia de vidro, é a cadeia de EVA, é a cadeia de célula. É toda uma cadeia para se produzir um módulo, né? Não é só a fábrica de sim, sim, sim. Sim. para dar Começa assim, né? Você tem competitividade. uma cadeia local com o material necessário e por aí vai, né? Então, Sim. esse eu acho que é o verdadeiro desafio ou obstáculo. Bom, agora para finalizar, a gente sempre faz uma rodada, meio que um ping-pong, com todos os nossos convidados, as mesmas 3 perguntas. Então, vocês vão ser mais alguns deles, para o nosso banco de resposta. A primeira pergunta é: quantos giga de potência instalada vocês imaginam para o Brasil em 2020? De potência instalada? Pode ser um pré-Covid e um pós-Covid? Pode. Eu acho que pré-Covid a gente falava de algo em torno de 3 GB. E pós-Covid, eu imagino que a gente vai falar de em torno de 2 GB, mais ou menos. É o que eu imagino. Olhando bem pelo lado otimista da coisa e pensando que a partir do 1º de maio todos os problemas terão ido embora. Eu concordo com esses números. Eu acredito que, na prática, a gente tem um resultado entre 2 gigas no final das contas. Legal. Se vocês pudessem escrever uma resolução normativa ou uma lei, alguma coisa para o mercado fotovoltaico, o que vocês escreveriam? Eu acho que, primeiro, seria alguma normativa em relação a benefícios fiscais, né? Eu acho que simplificando toda essa política, você consegue realmente impulsionar o mercado. Exemplo do que aconteceu lá fora, né? Do feed-in tariff, eu sei que a gente também tem uma política de créditos aqui, mas eu acho que a nível de produto mesmo, né? Eu acho que se você impulsionasse o produto através de benefícios fiscais de uma maneira mais simples, mais ágil e menos burocrática, eu acho que isso também ajudaria bastante, alavancaria bastante o crescimento do mercado. Eu concordo e acho também que o que eu gostaria muito de ver acontecer, né? Até vocês tiveram aí o bate-papo com o pessoal das baterias também. Então, eu acho que a gente está precisando de um impulsionamento energético, de uma independência energética, né? Então, eu gostaria muito de ver a norma não facilitando, mas dando suporte aí para que a gente tenha obviamente uma combinação, né, de fotovoltaico com storage, tendo praticidades, facilidades nesse sentido, né? Talvez a venda do excedente, né, seria um negócio bem bacana também para ter na normativa. E claro, né, o que eu sempre falo é assim, tudo que for a favor, né,
O mercado fotovoltaico é um mercado que acrescenta muito, o GD acrescenta muito para todo mundo, né? Para a nossa matriz energética, né? Então, assim, tudo que for a favor do setor, para fomentar o setor, eu, obviamente, estaria disposto aí a incluir na norma. Então, mas eu acho que a gente ainda está caminhando para que isso aconteça. E se vocês pudessem resumir o mercado fotovoltaico brasileiro em uma palavra, qual palavra vocês escolheriam? Poxa vida, é uma palavra só mesmo? Pode ser duas. Tem diversas. Eu acho, eu diria incrível. Potencial incrível, eu diria assim. Eu acho que é maravilhoso, é um mercado fantástico. A gente tem ainda um tamanho assim imenso para explorar, tecnologias que conversamos, novos ajustes que irão acontecer, baterias que irão surgir. Gente, é um negócio fantástico, é incrível, é incrível. Eu acho que nós temos um mercado desafiador, é claro, mas enfim, é incrível. Desculpa, eu devo ter colocado umas 50 palavras aqui. É um potencial incrível. Tá. Tá, eu vou utilizar então de duas palavras, porque é difícil você resumir tanto, né? Mas eu acho que representatividade global. Eu acho que o mercado brasileiro dentro da América Latina ele é o maior, né? E se você começar a contabilizar todo esse volume nos próximos anos, eu acho que realmente o Brasil ele é um país central, né? Um país que possui, acho que grande foco, né? Atrai bastante atenção de muitos investidores. Sim. E para finalizar, o que vocês tomaram de café da manhã hoje? Eu imaginei que essa pergunta viria, viu? É o café da manhã dos campeões. Poxa vida, eu já assisti os outros, então, cara, bem básico ali, algumas frutas, café com leite, lembrando meus anos de Inglaterra aí, lá um tempão, e uns chás aí que me fazem bem aí, me ajudam aí na rotina diária do que a gente enfrenta. A gente precisa de bastante sustância aqui, né? Um café da manhã com batata e ovo e um café bem forte para conseguir chegar até o fim do dia, né? Bom, gente, é engraçado, né? Porque o pessoal fala que o mercado tá parado, né? Mas, pô, a gente está trabalhando pra caramba, não tem nada parado. Trabalhando mais. Gente, eu estou trabalhando muito, todos os dias, várias ligações, várias coisas acontecendo, assim, tá parado entre aspas, né? Porque a gente está vendo um movimento bem legal, então não está parado, não. Verdade. A gente, 11 horas agora, já tem webinar, a Amanda já se preparou, então, assim, a rotina não para, e aí a gente tem que preparar tudo em torno disso, né? Nada parou para nós, na verdade, só mudou o foco um pouco, talvez, mas parar realmente não parou. Não está dando para ficar maratonando na Netflix, não. Não. Acho que isso até merece um comentário, um adendo, né, em relação a como resumir o mercado brasileiro. Você vê que realmente o mercado ele é robusto, né? Ele, mesmo com toda essa crise, a epidemia do vírus do Covid, o mercado segue firme, né? Então, eu acho que isso é bem representativo. Os investimentos, eles continuam, né? Então, o mercado em si, apesar de ter sofrido alguns atrasos, eu acho que ele continua sendo assim, um mercado bem sólido, bem robusto. Não tenho dúvida alguma que esse mercado ele vai conseguir superar toda essa pandemia e a gente vai voltar a um ciclo de crescimento. Bom, queria agradecer vocês por terem participado conosco. É sempre um prazer para nós receber, né, profissionais como vocês, que estão aí liderando todo esse movimento, tudo que a gente discutiu hoje. Então, é realmente uma honra para nós, né, poder conversar aí, pegar meia horinha do dia de vocês, para a gente trocar algumas ideias e passar tudo isso para
os nossos espectadores. Vocês dividirem o conhecimento de vocês com a gente, com os espectadores, isso é muito interessante. Acho que enriquecedor, né? Então, muito obrigada aí por vocês terem se disposto a participar junto com a gente. A gente espera ver vocês aí nos próximos, né? Também criar novos temas aí para que vocês possam participar em conjunto conosco. Claro que sim. Com certeza. Foi um prazer, gente. Eu agradeço de verdade o convite, foi fantástico. Espero ter conseguido contribuir com todo mundo que está aí com a gente, e, enfim, com vocês também. E nos avisem, qualquer informação que precisar, a gente está aqui à disposição. Podem contar sempre com a gente. Muito obrigada. Obrigada, gente. Obrigado pelo convite. Obrigada, gente. Tchau, pessoal. Bom dia para vocês. Tchau.